Estou aqui com algumas sobrinhas aqui em casa. Elas fazem a alegria da casa e o desespero do professor de matemática que quer gravar em casa. Bora lá então. Vamos lá, pessoal. Nesse exemplo nós temos aqui, ó, classifique cada um dos triângulos que se segue quanto à medida do comprimento dos lados e medida dos seus ângulos. Então, a gente vai aplicar aquelas duas ideias, tá? Classificar em relação a lados e depois classificar em relação a ângulos, tá? Vamos classificar em relação aos lados, primeiramente. Foi aquelas primeiras ideias que a gente viu, tá? Então, vamos classificar, vamos nomear aqui, tá? Então, organizando, aqui eu tenho essa primeira figura, é o triângulo 1. Então, o triângulo 1, em relação aos lados, tá? O triângulo 1, em relação aos lados, ele é um triângulo. Vamos analisar aqui, ó, os lados. Eu tenho aqui, ó, 3,54 centímetros, 5 centímetros, 3,54 centímetros. Observou aí algo em comum? Ó, exatamente isso, a medida de dois lados aqui, ó, dois lados com a mesma medida. Então, nós temos aqui, ó, que esse lado tem a mesma medida desse, ó. Então, nós temos aí diante de um triângulo que tem dois lados iguais, né, com a mesma medida. Logo, esse triângulo, se ele tem dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles, tá? Então, vou colocar aqui o nome desse cara. Classificação em relação aos lados, né? Um triângulo isósceles porque tem dois lados com a mesma medida. Vamos aqui ao triângulo 2, tá? Esse cara aqui que está aqui embaixo. Beleza. Vou colocar aqui só uma barra para dividir. O triângulo 2, ó, conferindo aqui a medida de seus lados, 5,32, 2,39 e 4 centímetros. Vocês notem que não tem nenhuma medida igual aí. Então, eu tenho um triângulo com os três lados diferentes, né? Se eu tenho um triângulo com os três lados diferentes, é um triângulo escaleno, tá? Esse é o nome do cara, escaleno, ok? E vamos aqui ao terceiro triângulo, aos lados aqui novamente, né? Então, tenho aqui, ó, 5, 5 e 5 centímetros. Observe um triângulo com os três lados com a mesma medida. Eu estou diante de um triângulo equilátero, certo? Então, vamos então agora finalizar, ó, fazendo a analogia aqui em relação aos ângulos, tá? Então, lembra que eu falei que eu posso classificar os triângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos também. Vamos fazer isso agora, só anotar aqui. Então, aqui, analisando o triângulo 1, tá? Em relação aos seus ângulos, tá? Eu tenho aqui, ó, notem que eu não tenho a medida dos outros desse ângulo e nem desse ângulo, mas eu tenho a medida desse ângulo aqui, ó, que vocês notem por esse quadradinho aqui, né? Aquela famosa abertura em formato de L. Nós temos aqui um ângulo reto. E se eu tenho um ângulo reto nesse triângulo, quer dizer que ele é um triângulo retângulo. Triângulo 2, nós temos aqui novamente a medida apenas de um dos ângulos, né? E esse ângulo mede 110. E notem que esse ângulo de 110, ele é um ângulo obtuso, né? Ele é maior que 90 graus. Então, se eu tenho dentro de um triângulo, né, um ângulo de 110 graus, né, maior que 90 graus, isso significa que eu vou ter um ângulo obtuso. Então, eu vou ter aqui um triângulo obtusângulo, tá? E para fechar aqui, ó, no triângulo 3, eu tenho aqui a medida de dois ângulos, né? Aqui é 60, aqui é 60 graus, certo? Se eu tenho aqui um triângulo, ó, que a gente percebeu, a gente já analisou que os lados, os três lados têm a mesma medida, então por consequência os ângulos também têm a mesma medida, ó. Então todos os ângulos aqui medem 60 graus, tá? E mesmo se eu não soubesse, né, bastava olhar, se analisar a questão da abertura. Vocês notem que essa abertura realmente é uma abertura menor que 90, certo? Então tenho aqui todos os três ângulos agudos, né? Ou seja, ângulos menores que 90 graus. Se eu tenho todos os três ângulos agudos, eu vou ter um triângulo classificado como acutângulo, né? Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula sobre classificação dos triângulos. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, cuide-se bem. Já curte aí se você não curtiu a videoaula. Compartilhe com os amigos. Tamo junto. Valeu. Professor Fernandinho. E é nóis. Diretamente aqui do quintal da casa dele. Com cachorro, gato, a vizinha curtindo um som.
É isso.